palavra indicada para a pregação de hoje do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 40. Conforme aqui indicado, Bíblia da Igreja, página 88 do Novo Testamento. Lucas 12, 32 a 40. Novo Testamento. Assim diz Jesus: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lá abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Queridos irmãos e queridas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz uma palavra de profundo consolo, mas também de alerta. Jesus olha para os seus discípulos e diz: não temais, pequenino rebanho. Um grupo pequeno, frágil, cercado de dificuldades e com medo. Jesus fala não para uma multidão aqui, ele fala para um grupinho pequeno, bem menos do que nós aqui. Não temais, pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não é um medo que deve nortear a vida cristã. Cristãos não devem ser norteados pela sua fé no medo, mas na confiança. Não é ansiedade com o amanhã, mas a certeza de que já recebemos o maior tesouro. Deus não quer que nós andemos ansiosos, mas que nós andemos na certeza de que para nós está prometido o seu reino. Pois agradou-se o vosso Pai em dar-vos o seu reino. Esta deve ser a certeza que nos molda e nos move. Então, Jesus nos chama, depois de dizer isso, para que a gente esteja vigilantes, dizendo: onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quem esteve no último culto, o texto que antecede aqui, a pastora falou sobre o que conversa os nossos pensamentos. Qual é o diálogo que tem nos nossos pensamentos? Os discípulos, diante do medo da morte,
e da ameaça de que Jesus vai morrer, eles começam a ficar com medo. E aí Jesus questiona sobre o que os pensamentos deles estão dialogando. Sobre isso refletimos no último culto. E hoje, Jesus nos chama a gente olhar para o coração. O que está no fundo do nosso coração? Aqui os discípulos estão nesse mesmo contexto, onde Jesus começa a ser ameaçado de morte e anunciando que ele vai sofrer a morte. Eles ficam com medo. E Jesus então aqui chama eles à vigilância e diz: mas o que está no coração de vocês? Vocês estão se deixando levar pelo medo? Por outro lado, Jesus também contrasta o tesouro terreno e o tesouro eterno. Ele diz que o tesouro terreno envelhece, estraga, pode ser roubado, mas o tesouro eterno é indestrutível, porque ele está nas mãos de Deus. Na Bíblia, quando a gente olha o significado do que significa o coração, a gente vai encontrar o sentido de coração na Bíblia como o centro da vida, o centro das vontades do ser humano. Coração, quando a Bíblia fala em coração, está falando do centro dos pensamentos, das escolhas. Por isso Jesus pergunta: o que ocupa o teu coração? Você teria resposta para Jesus hoje? O que realmente ocupa? O que te move? O que é o centro dos teus pensamentos? O que está sendo o centro das tuas vontades? O que é o centro dos teus desejos? O que realmente é que dá sentido para a tua vida? É esta, em última análise, a pergunta que está aqui. Se é o tesouro, se o nosso tesouro é o dinheiro, então o nosso coração vai andar ansioso, inseguro. Se o nosso tesouro é o status, o coração dependerá sempre da opinião alheia do que vão dizer de nós. Se o nosso tesouro é poder, nosso coração sempre estará escravizado pela ambição. Mas se o nosso tesouro é Jesus Cristo, o coração encontrará descanso e paz. Se o tesouro é o reino de Deus, o coração passa a viver em esperança. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas entenderam o que Jesus queria dizer aqui com este texto. Santo Agostinho, um padre do século IV, bem antes do período da Reforma, que muito inspirou Lutero, inclusive, na Reforma, Agostinho descobriu, ele depois de pesquisar todas as filosofias do mundo, ser um homem voltado para as orgias, para as festas do mundo, ele declarou, em certo momento: o meu coração está inquieto, até que repouse em ti, ó Senhor. O coração dele buscou a felicidade e a alegria, o sentido para a vida em todas as coisas que ele conhecia no mundo. Mas declarou: meu coração está inquieto, até que repousa, até que descanse em ti, ó Senhor, ó meu Deus. Francisco de Assis, que também foi um grande exemplo na história, que sempre de novo é lembrado, nesses tempos onde somos lembrados que tem que cuidar da criação, ele já muito antes de nós, 1200, já defendia o cuidado com toda a criação. Ele que era um filho de pai rico, comerciante, bem sucedido, tinha tudo que ele podia desejar na vida, largou todas as suas riquezas para viver com os pobres, porque encontrou em Cristo o verdadeiro sentido,
o verdadeiro tesouro para a sua vida. Martim Lutero, que também era um padre, foi o reformador da igreja, ele, frente a todo o poderio da igreja, toda a ânsia do ser humano de buscar e conquistar um lugar no céu, garantindo o seu futuro eterno, comprando indulgências, pagando para garantir um lugar no céu, ele vem e declara: o verdadeiro tesouro da igreja não são os bens, o verdadeiro tesouro da igreja não é o poder, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho, a pura graça de Jesus Cristo. Ou seja, o verdadeiro tesouro da igreja é o perdão que Jesus Cristo veio trazer. Martim Lutero também nos ensina, quando ele explica o primeiro mandamento: onde está o teu coração, ali está o teu Deus. Por isso é muito importante a gente fazer esse questionamento. O que tem movido o nosso coração? Porque aquilo que move o nosso coração, em última análise, é o Deus da nossa vida. É o que dá sentido a ela. Também, essa mensagem que foi entendida ao longo da história, a gente vê sendo compreendida também nos dias de hoje da comunidade, onde pessoas na família dão testemunho desta fé, onde pessoas cuidam um dos outros por amor cristão. Na família também a gente vê que nem todos entendem este propósito de deixar seu coração movido por Cristo, se solidarizar e cuidar dos outros. Nesse tempo de egoísmo, cada vez mais pessoas não querem ter filhos, não querem ter uma família, porque dizem: custa muito caro, isso dá muito trabalho. É um desafio que a sociedade vive hoje. Ninguém quer se comprometer com nada, porque o coração está apegado e está sendo alimentado por outras coisas do que o amor, a fé, a esperança, a partilha. Escutei recentemente um pai dizendo que no momento mais crucial da sua vida, quando os filhos eram pequenos, o que ele mais fez foi correr atrás de recursos para garantir o bem-estar da família. Depois de ele ter se tornado bem-sucedido, ele diz: como eu me equivoquei. Porque meus filhos pequenos, eu só tenho eles uma vez. Ainda para ganhar dinheiro, eu até teria mais tempo. E hoje eu já tenho mais do que eu preciso. Mas os meus filhos pequenos, só tenho eles uma vez. E as pesquisas mostram que 75% do tempo que a gente vive com os filhos é nos primeiros 8 anos de vida. O restante da vida, a gente vai dedicar aos filhos provavelmente uns 25% do nosso tempo. Então, o momento passa. Mas, se a gente não tem o relacionamento com os pequeninos na hora certa, é sinal de que o nosso coração estava em outro lugar. Na juventude, a gente vê exemplos de pessoas que dizem: não, eu não vou escolher essa profissão, porque isso não combina muito bem com meus propósitos de vida, não combina com a minha fé. Então escolhe uma profissão que seja mais adequada para combinar. Na comunidade a gente vê pessoas que têm Cristo no coração, porque sem nenhum interesse, desprendidas, se dedicam ao trabalho da comunidade para poder ali servir a outros, simplesmente, voluntariamente, sem ganhar nada, sem nenhum interesse, mas vai para a comunidade e busca um espaço que pode servir, simplesmente por isso. Na vida profissional, certa vez eu ouvi de um empresário, ele sendo questionado pelo seu funcionário: patrão, mas nós vamos perder este contrato se nós não aceitarmos essa proposta da prefeitura com 30% de acréscimo. Ele diz:
prefiro perder contratos do que minha integridade e a minha paz. Este é o desafio que aquilo que está no nosso coração nos coloca. Às vezes precisamos perder algumas coisas para manter outras. Por isso Jesus diz: vigiai, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. É a imagem de quem vive desperto, vive atento, pronto para receber o Senhor. Cingidos, despertos, acesas as vossas candeias, seja, estejam prontos para aquilo que precisa ser feito na hora certa. E se Jesus alerta, é porque Ele sabe que o nosso coração facilmente se apega em coisas que podem nos levar por outros caminhos. Não se trata de viver com medo da volta de Jesus Cristo, mas de viver cada dia com um propósito, com o coração no lugar certo. O servo vigilante não é aquele que calcula datas, horas, quando o Senhor voltar para estar lá, mas é o que vive todos os dias, firmado na fé, compartilhando amor, solidariedade, fidelidade no cotidiano da sua vida. O mundo em que vivemos nos distrai, nos tira do foco de muitas maneiras pelos tesouros que são passageiros. Consumo, aparência, poder, fama. Mas Jesus Cristo nos chama a viver de forma diferente do que o mundo nos ensina. Jesus nos chama a colocar o coração naquilo que permanece. Porque tem coisas que não permanecem. Assim como nós ouvimos na leitura do texto de Hebreus, que a pastora Mara nos leu, que diz que Abraão, ele creu, isso lhe foi imputado pela sua justiça. A Sara, foi pela fé que ela recebeu as bênçãos de Deus. E o texto começa dizendo que é pela fé que nós cremos que Deus, com a sua palavra, criou todas as coisas. E se Deus é o Criador de todas as coisas, se estamos nele, firmados nesta fé, nós estamos firmados naquilo que permanece eternamente. Guardar o coração na fé, na esperança e no amor. É o convite do texto de hoje. Viver vigilantes, não por medo, mas por esperança. A palavra de Jesus nos deixa aqui duas certezas. Não temas, pequenino rebanho. Não tenham medo, porque Deus cuida de vós. Ele vos sustenta. E Ele vos dá o reino, diz Jesus. E o segundo ponto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O coração segue o tesouro. Por isso, se Cristo é o tesouro da nossa vida, o coração está seguro. Não só nesta vida, mas também eternamente. Nem a morte pode nos amedrontar. Porque Jesus, o tesouro da vida, venceu a morte. O tesouro verdadeiro não é o que se acumula, mas o que se reparte. O tesouro verdadeiro não é o que passa, mas o que permanece. O tesouro verdadeiro é Cristo, que nos dá o reino e nos chama a viver vigilantes todos os dias da nossa vida, para que o nosso coração não esteja apegado naquilo que é passageiro. Amém. Então convido a reagirmos a essa pregação cantando o hino bem de manhã, embora o céu sereno, esse hino que fala de vigiar e orar. É isso que ouvimos na pregação. Vamos cantar a primeira e a última estrofe.
primeira e a quarta estrofe.